Campina Grande completa 157 anos e mostra toda a sua grandeza com a chegada de novos bairros. Passeio ciclístico marca programação alusiva ao aniversário de emancipação política da Rainha da Borborema. E ainda conheça um pouco da história da Avenida Floriano Peixoto, uma das referências do progresso de Campina Grande. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro de 2021, aniversário da emancipação política de Campina Grande, e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje é especial. Claro, a Rainha da Borborema está completando 157 anos de emancipação política. E a cidade não para de crescer. Hoje já são 61 bairros e a Rainha da Borborema tem espaço para muito mais. Teve uma época em que Jackson do Pandeiro cantava pelos 4 cantos do país que Campina Grande estava mudada. Alô, alô, minha Campina Grande, é quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada, muito bem organizada, cheia de cartaz. De lá para cá, a cidade não parou de crescer. Na verdade, Campina Grande foi sempre diferenciada dos outros municípios justamente pela vocação de ser grande, e não só no nome. Campina Grande é uma cidade extremamente singular. Antes do século XX não havia perspectiva de crescimento. Então, a partir dessa nova fase do comércio, Campina teve um boom de multiplicar a população de uma forma absurda. A cidade foi expandindo para todos os lados, só que o desenvolvimento local sempre atraiu mais gente. Aí é só seguir a linha. Mais famílias, mais casas, mais ruas, mais bairros. E cada um com características especiais até nos nomes. Nós temos o bairro do Centenário, que faz referência ao centenário de Campina Grande. Nós temos o bairro do 40, onde havia o quartel do 40, onde hoje se encontra o posto Dallas. Nós temos o bairro do Serrotão, que faz referência justamente ao relevo da região. O José Pinheiro, que conta a história desse personagem lendário que foi seu José Pinheiro, que vivia ali na região, né? Então, cada bairro ele tem essa característica, ele tem sua personalidade, e a população da região acaba abraçando essa identidade. O crescimento desenfreado deu origem ao que hoje é o bairro mais populoso de Campina Grande. O bairro das Malvinas hoje tem uma população estimada de mais de 38 mil habitantes, isso segundo o IBGE. Perdeu o posto de maior bairro para o Serrotão, que hoje tem nada menos que 12 quilômetros quadrados. Mas não parou por aí. A cidade continuou crescendo e, para organizar tudo, há necessidade da criação de novos bairros. Alguns são divisões de bairros já existentes, outros que começaram do zero, como é o caso do Aloísio Campos. A gestão fica mais fácil quando você tem uma criação de bairros, ou quando você tem um bairro que o tamanho dele é mais palpável para você chegar com equipamentos públicos, por exemplo. Se um bairro precisa de praça, ou escola, ou um posto de saúde. Então, isso é determinado quando você tem um tamanho de bairro mais fácil de ser gerido, a gente consegue uma gestão mais eficaz, eficiente. Hoje, Campina Grande conta com 61 bairros. Só do ano passado para cá, 6 foram criados: Bento Figueiredo, Lagoa de Dentro, Catirina, Tropeiros da Borborema, São Januário e Jardim Tararé. Uma área que vem crescendo muito aqui em Campina Grande é justamente as margens da Alça Sudoeste. E logo, logo aqui vai existir um novo bairro. É o bairro dos Portais, um desmembramento do bairro das Três Irmãs. A ação já foi aprovada pela Câmara Municipal de Campina Grande, faltando apenas delimitar a área, o que deve acontecer até o fim deste ano. Jackson, se naquela época você já falava que Campina estava mudada, imagina vendo a Rainha grande como está hoje. Dois historiadores aqui de Campina Grande lançaram um livro que conta a história da cidade. A obra é justamente um presente à Rainha da Borborema.
São 157 anos de história. A cidade, que nasceu sendo ponto de descanso dos tropeiros que cruzavam o Nordeste, hoje é uma das cidades mais importantes da região. Essa trajetória está contada nas 190 páginas do livro História de Campina Grande, de aldeia à metrópole, dos historiadores Vanderlei de Brito e Maria Ida Steinmiller. O interesse veio exatamente no sentido da gente poder proporcionar à cidade, a toda a cidade, o conhecimento, pelo menos básico, da história de Campina Grande, que a gente via que havia essa lacuna, as pessoas não tinham esse conhecimento, era um conhecimento que estava restrito apenas aos historiadores, aos acadêmicos, e a gente quis fazer uma coisa, uma linguagem interessante que toda a cidade pudesse ter. Então, quer dizer, foi a ideia de dar um presente para a cidade de Campina Grande. O livro foi finalizado no início deste ano e lançado como um presente pelo aniversário de Campina Grande. Já a pesquisa durou meses. A obra reúne histórias, fatos e fotos da cidade. A pesquisa considerou que vai desde a pré-história daqui da cidade, do aldeamento, da sua fundação, até a metrópole que somos hoje. Então, além de toda a bibliografia clássica, o Pires de Almeida, Epaminondas Câmara, Cristina Pimentel, nós também percorremos o arquivo municipal, que foi aberto especialmente para a nossa pesquisa, o acervo do Instituto Histórico de Campina Grande, que simultaneamente estávamos instalando a nossa sede e produzindo livro, e isso nos permitiu, na remoção e na colocação desses acervos na nossa sede, o acesso a documentos, são cartas, relatórios, muitos jornais. Então foi uma pesquisa extensa, exaustiva, mas muito prazerosa. Por ser de fácil leitura, a obra é destinada a todos os públicos. Basta querer conhecer um pouco mais da cidade que tem o título de Rainha da Borborema. Você vai ver a seguir. A Prefeitura realiza passeio ciclístico em homenagem a Campina Grande. Borborema Notícias está de volta agora com a programação alusiva ao aniversário de Campina Grande. Hoje pela manhã, a Prefeitura realizou um passeio ciclístico. Muita gente aproveitou o feriado do aniversário de Campina Grande, se produziu, pegou sua bike e participou do primeiro Pedal Campina, que percorreu 15 quilômetros por algumas ruas da cidade. A organização calcula que cerca de 2.000 pessoas participaram do evento. Coisa boa, né? Cuidando da saúde e curtindo o feriadão aqui. Para quem não teve a oportunidade de viajar e muitos que não quiseram, por causa da pandemia, isso aqui é um evento maravilhoso. Para a gente que trabalha aí a semana toda, né? Um dia de lazer como esse, né? No feriado da cidade, comemoração da cidade, não deixa de ser... Muito legal. Muito legal, com certeza. O evento foi organizado pela Prefeitura de Campina Grande dentro das comemorações dos 157 anos da cidade. O prefeito Bruno Cunha Lima também participou do passeio. A vida começa a retomar, né, e hoje, especificamente no dia do aniversário da cidade, nós temos a oportunidade de iniciar a semana de comemoração com um pedal, justamente falando sobre a saúde, promovendo a vida, e iniciando essa semana que vai ter inauguração em equipamentos de saúde, que vamos ter lançamentos na educação, entrega de mais de 150 ruas, de praças, enfim, são diversas as ações em comemoração e alusão aos 157 anos de Campina. O evento de hoje marca praticamente a retomada das ações da Prefeitura em apoio às atividades esportivas. A família Carneiro, com tradição de 27 anos, vendendo carro 0 km na Paraíba, traz a Citroën até você. Na Carneiro Citroën, você encontra as melhores condições de mercado e recebe atendimento diferenciado. A concessionária fica na rua Severino Trindade, número 360, no Catolé. É fácil de chegar, vá por mim. É o melhor lugar para comprar carro em Campina Grande. Faz isso hoje mesmo. Passa lá na Citroën Carneiro, que os meus amigos estão lá para te atender das 8 às 18 horas. E se quiser falar pelo WhatsApp, o número está aí na tela para você anotar. Carneiro Citroën, sua concessionária autorizada da Citroën. Você vai ver a seguir a história da avenida que foi criada para dar progresso a Campina Grande.
Nosso assunto agora é esportes. No último sábado, o Campinense foi até Natal enfrentar o América. A partida terminou sem gols e a decisão de quem sobe para a Série C vai acontecer aqui em Campina Grande. O primeiro tempo termina sem gols. Na volta do intervalo, o alvirrubro pressiona. Aos 20 minutos, o camisa 10, Fábio Lima, recebe livre na grande área e deixa escapar para o Campinense. Depois do susto, o América também deixa passar boas oportunidades. Nesta, Luiz Henrique manda na rede, mas pelo lado de fora. Fim de jogo e o primeiro duelo do acesso terminou em 0-0. O América tentou, né, teve uma posse de bola maior, principalmente a nível de primeiro tempo. E nós suportamos. A gente estava jogando na casa do adversário, com um estádio com bastante torcida. E cabia a nós passarmos por essa pressão. Então ainda está muito aberta a partida, a briga pelo acesso. Temos o maior respeito do mundo pela equipe que vamos enfrentar e cabe a nós fazermos um jogo sólido, aproveitar o mando de campo e, se Deus quiser, fazer o jogo para classificar e garantir o acesso. Ela faz parte do nosso dia a dia, corta a cidade praticamente por completo e foi criada para dar passagem ao progresso. Eu estou falando da Avenida Floriano Peixoto. Ela é uma das avenidas mais importantes de Campina Grande. Centenas de pessoas passam por aqui todos os dias. Carros, motos, ônibus, pedestres. São cerca de 8 quilômetros que cortam a cidade quase que de ponta a ponta. Mas no início não foi bem assim. O local onde nasceu a avenida não tinha nem 200 metros de extensão. Ia do que hoje é a frente da Catedral até onde está o cruzamento com a rua Maciel Pinheiro. A Floriano Peixoto ela surge com Campina Grande, né? Primeiro um cruzeiro, a missão de Campina Grande, esse cruzeiro deveria ficar aqui bem de frente à igreja. Ele foi retirado no final do século XIX, né? E levado para o cemitério do Monte Santo. Então tinha esse cruzeiro, tinha a igreja que ainda era uma capela, não uma igreja, né? E aqui em torno da igreja foi que começou a cidade de Campina Grande. A feira central acontecia aqui, os movimentos de Campina Grande aconteciam nesse Largo da Matriz, que vinha desde aqui da igreja Matriz até ali o cruzamento com a Maciel Pinheiro. Só na década de 1940 é que o então prefeito Vernier Vanderlei criou um plano de desenvolvimento para a cidade. Ele acreditou que para o progresso chegar, seria preciso abrir uma grande avenida em Campina Grande. Mas para construir a Avenida Floriano Peixoto foi preciso também destruir. Todas as casas que estavam por aqui na época foram demolidas, inclusive um prédio histórico, a Igreja do Rosário. Ela ficava bem aqui nesse local, em frente ao antigo Cine Capitólio. Quando veio a expansão da cidade e a abertura da Avenida Floriano Peixoto, a igreja foi demolida. E era a sede da Irmandade do Rosário em Campina Grande. A construção da nova igreja e a demolição da igreja antiga estiveram dentro de um planejamento urbano proposto na época pela administração pública, pelo processo modernizador da cidade de Campina Grande, a abertura das artérias, especialmente a Avenida Floriano Peixoto. Então, naquele momento, as razões urbanísticas, né, estiveram tratando dessa questão, dessa demanda, e, é claro, houve todo um encaminhamento e uma compreensão para que esses acontecimentos se dessem. A avenida foi batizada de Marechal Floriano Peixoto. O motivo da escolha ainda gera dúvidas. Isso é curioso, né? Porque Floriano Peixoto ele não é representativo para Campina Grande, a ponto de ter o seu nome da principal artéria, né? Inclusive até num artigo a gente sugeria que essa rua se chamasse Teodósio de Oliveira Ledo, fundador de Campina Grande, que ele trazia mais para o regional. Floriano Peixoto ele foi o segundo presidente da República, né, no Brasil, e ele não foi tão expressivo nem para o Brasil, quanto mais para Campina Grande. Até hoje, a avenida que divide a cidade tem em suas margens pontos importantes: o viaduto, a catedral, o Museu Histórico, a Prefeitura de Campina Grande, as praças Clementino Procópio e da Bandeira, o Teatro Municipal e o Açude Novo. Por isso, não é difícil entender
porque ela representa o centro de desenvolvimento local. Foi um projeto ousado para aquela época, né, mas necessário, e a gente vê que na década de 40 já era necessário, imagina hoje, né, que nós estamos nessa situação quase caótica em Campina Grande. Então, quer dizer, se você analisar cidades que não tiveram esse tipo de intervenção, como João Pessoa, por exemplo, você vê a dificuldade de locomoção que há dentro dessa cidade. E hoje continua sendo fundamental? Hoje continua sendo fundamental, né? Essa avenida, a partir da década de 20, do século 21, ela foi estendida até a alça sudoeste, né? Com a urbanização, a canalização do Riacho de Bodocongó, foi possível sair. Então, ali, Hospital do Trauma, acesso à BR-230, então, quer dizer, isso tudo é necessário para Campina Grande. Borborema Notícias de hoje fica por aqui e você fica agora com o SBT Brasil. Mas antes do nosso boa noite, desejar feliz aniversário a Campina Grande, a nossa rainha da Borborema e a esse povo forte e trabalhador. Boa noite, até amanhã.